Olá pessoal, nós estamos aqui então para a primeira aula referente à disciplina Laboratório de Engenharia Química, o LEC 2, cujo objetivo aqui é falar sobre peneiramento. Então nós vamos falar sobre a prática de peneiramento. O que é importante a gente ilustrar aqui? Trata-se de uma distribuição de tamanho, uma análise granulométrica, onde nós vamos aplicar aqui a regressão associada a 3 modelos de distribuição granulométrica. Todos os 3 são biparamétricos, portanto cada um deles possui 2 parâmetros a serem determinados. O objetivo é caracterizar então a distribuição de tamanhos e associar eles a modelos já consagrados pela literatura. Por que a gente faz isso então? Na verdade é o seguinte, quando nós temos uma partícula, essa partícula pode ter diferentes formatos. Eu pego uma partícula, por exemplo, lá no minério. Então a primeira etapa que a gente tem na caracterização do material, porque ele é fundamental, porque a caracterização do material que a gente vai trabalhar, ela define as características dos processos que estarão associados a esse material. Então nós temos uma série de operações unitárias que participam de um processo industrial nosso, onde as características dos materiais envolvidos nos processos, seja em separação, mistura, transporte, que envolve mais de uma fase, seja partícula, fluido, esse fluido sendo um gás, sendo um líquido, as diferentes combinações de fluido e de partículas de objetivo de transportar, separar, misturar, é que vão definir o tipo de operação unitária que eu vou associar àquele processo especificamente. Então é fundamental e é decisivo na eficiência da minha operação unitária que eu faça a caracterização adequada do meu material. Porque uma caracterização, se você faz uma caracterização errada, equivocada, você automaticamente vai projetar uma operação unitária que não vai atingir aquela eficiência desejada, seja para transportar, seja para misturar, seja para qualquer tipo de processo associado que seja. Tá? Seja transporte, mistura, aquecimento e tudo mais, então reação. Então existe uma série de operações unitárias que podem estar ali combinadas, obviamente, para tratar um determinado material e aquele material não corresponder àquela caracterização feita, né? Então a caracterização é uma etapa fundamental que precede qualquer projeto. Por isso a gente tem obrigação aqui de aprender a trabalhar com uma das etapas de caracterização mais comum dentro da indústria, principalmente na nossa região aqui, que é de peneiramento, tá pessoal? E aí é importante a gente ilustrar o seguinte, olha só. Antes da caracterização eu tenho uma etapa que precede a caracterização, que é a amostragem. A amostragem, se eu faço uma amostragem indevida, eu vou caracterizar de forma inadequada e vou projetar o equipamento ou projetar os equipamentos de forma também inadequada. Então, é fundamental que a amostragem esteja adequada. Se eu amostrar mal, eu vou caracterizar, ainda que bem, eu vou caracterizar uma amostra que não representa a minha população. Então, não adianta eu ter uma boa caracterização de uma amostra que não representa o meu processo. Então, se eu erro na minha amostragem, eu vou caracterizar de forma, mesmo que precisa, uma amostra que não represente a população. Então eu posso ter uma amostragem ruim, eu posso ter uma caracterização ruim e vou ter, portanto, um processo que não atende às minhas especificações desejadas. Tá? Então é fundamental que eu tenha uma amostragem adequada. Então precede a caracterização a amostragem. E uma vez que eu tenho a amostragem adequada, eu parto para a caracterização. E dentre essas caracterizações, nós temos a caracterização de distribuição de tamanho. Tá? Nesse caso, nós vamos trabalhar com o diâmetro de abertura de peneira. Nós temos uma série de diâmetros característicos que podem ser associadas a partículas. E por que a gente adota o tal do diâmetro característico? Imagine que você tem uma partícula com esse determinado formato aqui. Essa partícula, eu não consigo caracterizar ela com uma única dimensão. Tá? Eu poderia associar uma série, dezenas de dimensões diferentes a essa partícula. Eu poderia aqui associar, por exemplo, fazer medições aqui, pegar um paquímetro e pegar várias dimensões aqui possíveis. Vamos supor que eu chegue aqui a 200 dimensões diferentes. Perceba que eu tenho aqui uma série de dimensões associadas à mesma partícula que eu medi com um paquímetro. Tá? Se eu tenho uma nova partícula aqui que compõe essa população de bilhões, ou de milhões, ou de centenas de milhares, ou de dezenas, ou centenas de partículas, eu vou ter cada uma delas centenas de dimensões características. Né? Nenhuma partícula é idêntica à outra num processo real, né? Principalmente matéria bruta que você pega disponível na natureza, por exemplo, em processos de diminuição a partir de desmonte de mina e tudo mais. Então, que é muito comum na indústria para nós aqui.
Então é importantíssimo que eu associe essa partícula a uma dimensão característica, que facilite toda a minha manipulação de equações e tudo mais. Então os dimensionamentos, os equacionamentos, a partir de correlações ou de equações, que geralmente as equações que a gente traz lá do fenômeno de transporte e tudo mais, é muito comum em várias etapas de aplicação dessas equações ou de correlações, a gente adotar dimensões associadas a uma esfera perfeita. É muito comum isso, né? E por que a esfera é uma referência tão importante para nós? Por uma série de motivos. Mas um dos motivos da gente adotar uma esfera é que ela tem uma única dimensão característica suficiente para caracterizar ela. Então eu tenho um único diâmetro aqui para uma esfera. Não existem dois diâmetros para uma mesma esfera. Uma esfera só tem um diâmetro. Então se eu puder associar essa dimensão aqui a uma esfera, essa dimensão, por exemplo, eu chamo isso de diâmetro característico. Então eu posso pegar, por exemplo, uma esfera que tem a mesma velocidade terminal que essa partícula aqui. Então, a essa dimensão eu vou chamar de diâmetro de Stokes. É o diâmetro da esfera que cai com a mesma velocidade terminal que essa partícula. Essa partícula tem uma velocidade terminal, mas existe uma esfera que tem a mesma velocidade terminal que essa partícula. E essa esfera tem uma dimensão. Então, eu tenho o diâmetro da esfera que a mesma velocidade terminal que essa partícula. Mas eu posso pegar também uma esfera que tem o mesmo volume. Então agora não é mais velocidade terminal, é volume. Tem o mesmo volume que essa partícula aqui. Então, independente da partícula, da natureza que você pegar, do seu processo, qualquer partícula, por mais irregular ou por mais regular que ela seja, existe uma esfera que tem o mesmo volume que aquela partícula. Então é o diâmetro da esfera de mesmo volume que a partícula. E aqui a gente costuma chamar isso de 1 dp. Existe uma série de outras. Eu poderia pegar, por exemplo, uma esfera, pegar a área superficial dessa partícula e encontrar uma esfera que tem a mesma área superficial que essa partícula. Seria o diâmetro da esfera de mesma área superficial que a partícula. Eu poderia associar ainda a área dessa partícula aqui à área projetada de uma esfera em um plano bidimensional e a área projetada bidimensional de uma partícula como essa. E eu teria, então, o diâmetro da esfera de mesma área projetada que é a partícula. Então, perceba que a todos esses diâmetros, diâmetro de Stokes, diâmetro de esfera de mesmo volume que a partícula, diâmetro da área projetada de uma partícula, ou o diâmetro de peneira, são diâmetros característicos, porque não são diâmetros que necessariamente associados àquela partícula com uma medida real aqui, absoluta. Por exemplo, pode existir o diâmetro da esfera igual ao volume que a partícula, como característico. Será que esse diâmetro participa de alguma dessas dimensões que eu vou medir aqui? Pode ser que eu pegue aqui 200 dimensões aqui e nenhuma delas bata com o diâmetro da esfera de igual ao volume que a partícula. Exatamente em cima, no valor exato. Não importa, esse é um diâmetro característico. É um diâmetro usado para caracterizar a partícula. Por isso ele é dito característico. Tá? O objetivo dele, então, é permitir-nos associar uma dimensão a uma determinada partícula. E isso tem muito a ver com a técnica de medida. Então, determinados equipamentos, diferentes equipamentos, possuem tecnologias diferentes associadas a eles. E essas diferentes tecnologias associadas vão dar àquela medida um determinado tipo de medida característica. Por exemplo, diâmetro de esfera de igual volume que a partícula. Eu tenho um equipamento chamado Master Size, por exemplo, que ele mede a partir de índice de refração, né, de laser, quanto que desvia quando ele atinge uma determinada partícula, que passa um determinado campo ali, um filamento, e ele verifica então, a partir dessas informações, qual é o diâmetro da esfera de mesmo volume que a partícula, que provocaria um desvio equivalente. Então, a partir dessa medida, eu tenho o diâmetro da esfera de igual volume que a partícula. Eu poderia pegar o diâmetro de Stokes, por exemplo, a partir de uma proveta LADEC, né? Então, de proveta LADEC, ou várias outras técnicas também que podem envolver isso. Eu posso medir, por exemplo, o diâmetro de Stokes. Então, determinadas tecnologias estão associadas a diferentes formas ou diâmetros característicos. Tá? Então, a tecnologia adotada, ela indica o tipo de diâmetro característico. Por exemplo, se eu vou fazer uma área projetada, quando eu trabalho com equipamento que fotografa as partículas em queda livre, por exemplo, em mais de uma posição, a foto é sempre uma imagem bidimensional, projetada num plano. Então, aquele tipo de técnica está mais associada a áreas projetadas do que qualquer outra coisa.
Tá? Então, a técnica, a tecnologia associada ao mecanismo de medida vai definir o tipo de diâmetro característico que está sendo associado. O objetivo dessa prática é nós olharmos para uma tecnologia específica. Essa tecnologia é a tecnologia do peneiramento. Tá? Muito simples e muito prático de se enxergar, que é o peneiramento. Então, no peneiramento, pessoal, que é a técnica de peneiras, o que vai acontecer? Perceba que a abertura de uma peneira, quando eu olho para uma tela e eu tenho lá algo desse tipo, eu tenho uma determinada dimensão de partícula que eu posso jogar essa partícula, independente da forma que ela tem, joga aqui e vamos supor que ela atravessou aquela abertura. Às vezes essa partícula tem um formato assim, ó, numa posição aqui, ela não vai atravessar aquela peneira, mas se ela estiver nessa posição aqui, ela vai atravessar aquela abertura. Portanto, a peneira pode não ser muito indicada a determinados tipos e formatos de partículas, que ela pode associar aquelas partículas numa dimensão com um erro maior. Né? É um diâmetro característico. Portanto, é um diâmetro que tem o objetivo de caracterizar, mas a caracterização pode não ser adequada. Tá? Perceba então uma outra coisa interessante de se falar quando eu trabalho com peneira. É muito fácil entender que se a partícula passa por uma abertura, ela é menor do que a abertura. Se a partícula não passa por aquela abertura, ela é maior do que a abertura. Então poderia ter uma outra partícula aqui, com uma determinada dimensão, uma outra partícula aqui com uma determinada dimensão, que ela não passa por aquela abertura ali. Tá? Então o que a gente pode dizer, pessoal? Nós podemos dizer que no diâmetro de peneira, que eu vou ter associado, é um diâmetro que tem associado à abertura da peneira. Se a partícula passa por aquela abertura, eu digo que ela é menor do que aquela abertura. Se essa partícula não passa por aquela abertura, eu digo que é maior do que aquela abertura. Portanto, quando eu pego uma amostra de partículas, portanto, eu já estou falando aqui em amostragem, que é uma fase que precede a caracterização, porque você tem que amostrar bem. Eu tenho uma população de partículas, então eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho um amontoado de partículas aqui. Eu vou pegar várias partículas, um monte de partículas aqui. Tá? Tem um amontoado de partículas e eu vou jogar essas partículas sobre essa tela dessa peneira. Nem todas essas partículas que vêm de um processo ali real nosso vai ter dimensões iguais. Não existem duas partículas exatamente idênticas, obtidas a partir de um processo industrial real, por exemplo, a partir de um desmonte de uma mina que passa por um sistema de britagem, de moagem e tudo mais, e que origina determinados tamanhos de partículas, e que essas partículas sejam todas, ou uma ou duas partículas sejam iguais. Elas podem ser com dimensões e características e formatos muito parecidos, mas não exatamente idênticos. Então é importante a gente dizer que eu tenho uma distribuição de tamanhos aqui, assim como eu posso ter de formas, a depender do tipo de composição de material que tenho aqui associadas a essas partículas. Mas é mais importante a gente entender que eu tenho uma distribuição de tamanho, uma faixa de tamanhos. Portanto, algumas partículas podem sim atravessar essa abertura e algumas podem não atravessar essa abertura. E como eu tenho uma faixa de tamanho, eu não falo então em caracterizar um tamanho de partículas, em sim em caracterizar uma população de partículas. Então caracterizar a distribuição de tamanho das partículas, porque existe uma distribuição de tamanhos associada àquela distribuição de partículas, aquele amontoado, aquele conjunto de partículas. E já que então eu só posso afirmar se uma partícula é maior ou menor que uma determinada abertura, e como eu tenho um conjunto, uma população de partículas, é fundamental que eu então intercale diferentes aberturas aqui. Então eu vou ter uma peneira aqui e vou ter um conjunto de peneiras abaixo, tendo uma coisa parecida com isso daqui. Ó. Então eu tenho aqui uma peneira. Essa peneira ela tem uma determinada abertura. Se a gente olha para a abertura dessa peneira, eu vou ter aqui uma abertura num padrão que fala aqui, por exemplo, 106 micrômetros. Falando aqui a malha dela do tipo 140 mesh Tyler. Né? Aqui a composição desse material, que no caso é feita de aço inox, né? Então esse aqui é um padrão de peneira adotado para análise granulométrica, conforme a que a gente tem no laboratório de engenharia química. Tá certo, pessoal? Então tem determinado tamanho de partícula que passa por essa abertura, tem tamanho de partícula que não passa por essa abertura. Isso indica para nós que eu tenho que ter um conjunto de peneiras se eu quero então caracterizar um conjunto de partículas. Então eu tenho que ter uma coisa desse tipo daqui, ó. Tá? É isso aqui que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um conjunto de tamanho de partículas aqui diferentes. Desculpa, de peneiras diferentes. Então o que a gente vai fazer nessa prática de laboratório que é muito simples? Eu tenho que ter então, a primeira que eu tenho aqui é uma peneira? Não, é um fundo, tá? Portanto não tem abertura aqui na base aqui, tá? Então essa aqui é uma
E a gente diz que ela é cega na sua base, tá? Então aqui ela é fechada na base aqui. E aí eu vou colocar aqui uma determinada peneira, uma peneira com determinado tamanho, aqui um outro tamanho, aqui um outro tamanho, outro tamanho, outro tamanho e outro tamanho. Qual é essa distribuição de tamanho que eu tenho, né, pessoal? O que vocês acham? Obviamente que as maiores aberturas estão acima aqui, né? Então aqui eu tenho as maiores. E aqui eu tenho as menores. Então eu saio das maiores para as menores aberturas, de tal maneira que as partículas menores vão passando para as abaixo, né, subsequentes aqui, até atingir o fundo. Com isso, se eu tenho uma distribuição de tamanho de partículas, eu vou então ter material acumulado em cada uma dessas aberturas aqui. Então o objetivo é esse da prática. Tá? Então eu vou ilustrar daqui a pouco um pouco mais sobre isso aqui. Estou passando aqui falando de forma mais rápida, mas eu quero mostrar uma coisa interessante aqui que diz respeito ao quarteamento, que é uma forma da gente amostrar o material. Então, a primeira coisa é, se você tem o objetivo de fazer uma caracterização utilizando peneiramento, isso é para uma determinada aplicação, certo? É para uma determinada aplicação, com certeza. Então, a depender da aplicação que você está trabalhando, é importante deixar claro que você tem que caracterizar bem, então tem que amostrar bem. Então, escolher o ponto de amostragem é fundamental. E depois, feita a amostragem, fazer um quarteamento dessa amostra. Então eu vou mostrar aqui como fazer um quarteamento a partir de um vídeo aqui bem rápido aqui. Você vai pegar a sua amostra de material, vai fazer aqui nesse formato cônico. Depois você vai achatar a base desse cone aqui, tá? E vai dividir ele em 4 partes na sequência. Por isso a gente chama de quarteamento. Então você fez um cone, achatou a base do cone. E agora com uma régua aqui, com a ajuda de uma régua, você divide em 2 partes. E depois cada uma dessas 2 partes você divide em outras 2 partes. Fazendo aqui então um quarteamento. Por que a gente faz um quarteamento, pessoal? Porque não adianta você amostrar na posição correta lá do seu processo. Ou da sua mina e tudo mais. Ou independente qual seja o ponto de amostragem seu. Uma vez amostrado, você tem que fazer o quarteamento para que aquela amostra seja representativa da amostra. Então, primeiro, a amostra tem que ser representativa da população, né? Que é a fonte da matéria-prima sua. E uma vez amostrada, você tem que fazer o quê? Um quarteamento adequado desse material. Então, eu separei então em 1/4. Esse 1/4 que eu separei, tá? Agora aqueles 4/4 eu vou deixar 2. Então dos 4 eu te retirei 2. E com esses 2 que restaram eu faço tudo novamente. Então formo novamente aqui, eu faço uma mistura bem adequada, bem intensa entre esses 2. Achato a base novamente e separo novamente em 4 partes. E eu faço isso até que o que restou é do tamanho da amostra que eu necessito para fazer a minha caracterização, aqui no caso o meu peneiramento. Tá, pessoal? Então ó, eu vou separar de novo em 4 partes aqui. Dessas 4 partes eu separo 2 em diagonal, então retiro 2 dessas aqui e elimino. E as outras 2 que sobrarem, eu faço novamente o cone, achato a base do cone, o topo do cone, separo em 4 até que as 2 que sobrarem forem do tamanho, tá, da amostra que eu desejo. E aí sim eu parto para o peneiramento. Tá ok, pessoal? É isso aí. Então, é importante a gente falar nessa primeira parte sobre o quarteamento. E agora eu vou falar especificamente como seria para nós aqui a operação de peneiramento. Eu vou mostrar aqui qual seria o peneiramento, o sistema de peneiramento na sua essência, tá? Não é exatamente o que a gente tem no laboratório, mas como nós não vamos fazer aula prática dentro do nosso laboratório, eu vou aqui ilustrar a partir de um vídeo que eu considero o mais apropriado que a gente tem aqui disponível, tá, pessoal? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Então qual é o objetivo? Primeiro momento, o que a gente faz? Nós vamos pegar a sequência de peneiras que vão compor o sistema de peneiramento nosso. E aí, essa escolha, ela não é uma escolha que você acerta de primeiro, então você tem uma ideia de faixa de tamanhos. O que acontece? Se ficar muito material acumulado numa determinada peneira, por exemplo, uma peneira como essa aqui, tá? E pouco material nessa aqui, e pouco material em outras peneiras vizinhas, isso indica que você tem que intercalar mais peneiras entre essa peneira e essa aqui, por exemplo. Se tiver muita partícula aqui e pouca partícula aqui, pouquíssima aqui, você tem que fazer um teste básico primeiro, que é intercalar mais peneiras entre essas duas aqui, tá? Peneira com abertura intermediárias. Isso pode fazer com que você tenha uma distribuição mais homogênea da massa retida em cada peneira, e assim a sua distribuição granulométrica fica mais representativa da população real que você tem.
Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que você, então, escolheu as peneiras que vai ser utilizada no seu teste de peneiramento, você vai, então, pesar o fundo e a sequência de todas as peneiras. Então, como é que você faz? Pesa primeiro o fundo, tara a base, coloca uma nova peneira, né? Anota a massa, tara, adiciona uma nova peneira, anota a massa, tara, e assim por diante. Você vai tarando a balança e vai anotando cada uma das massas, e assim você tem a distribuição de massa das peneiras vazias. Tá? Então, é o que está sendo feito aqui nesse momento. Então, estou anotando a massa de cada uma das peneiras ali, tá? De forma adequada e, obviamente, que seguindo a sequência de tamanho adequado, ou seja, a peneira de maior abertura no topo e a peneira de menor abertura na base. Uma vez que eu fiz isso, então, eu vou lançar todas as informações de massa de cada uma dessas peneiras, tá? E agora, aqui nós estamos apresentando um formato aqui bastante automatizado para isso a partir dessa tecnologia aqui apresentada, tá? O que a gente vai fazer então? Ó, na sequência aqui o técnico que ele faz, se você estiver no laboratório, ou na aula prática, ou na indústria, eu vou então mostrar um novo formato. Perceba então, no primeiro momento ele mostrou como que a gente faria, anotando a massa de cada um ali à mão, e agora algumas tecnologias que estão disponíveis no mercado, né? Então ele vai pegar aqui a amostra de material que a gente tem. Então aqui no caso a gente faria algo semelhante que ele está fazendo aqui com amostras de partículas de esfera de vidro, por exemplo. Então ele está aqui com vidro, que tem uma distribuição de tamanhos, né? Tem uma faixa de tamanhos aqui, e ele vai fazer então aqui, no primeiro momento, determinar então aqui a massa que ele tem de material. Então tá aqui, ó, tá vazia, né? Então tem a massa das peneiras vazias. Então ele vai colocar a peneira, vai verificar qual é a massa dela, tarou, ela tá zero de partículas, só a massa da peneira, e vai adicionando peneira por peneira, aumentando a abertura na medida que ele vai subindo as peneiras aqui. Faz isso numa sequência, você tem então uma sequência de peneiras aqui, com aberturas crescentes de baixo para cima. E na sequência, então, ele, obviamente, tendo o material, ele coloca o material na primeira peneira. O que a gente indica sempre, pessoal? A gente indica sempre que a primeira peneira, ela não tenha material retido nela. Passe 100% na primeira peneira. Por quê? Porque isso é garantia que você pode dizer que as partículas que participam daquela distribuição de tamanho ali são menores do que aquela abertura. Por quê? Porque se ficar material retido na primeira peneira, você não sabe quão maior do que aquela abertura da peneira. Você sabe que aquela partícula é maior que a abertura da peneira, mas você não sabe o quão maior que é. Então, quando você fala em distribuição acumulativa, aquela fração de partículas que ficou acumulada na primeira peneira some da distribuição granulométrica. Ela desaparece da sua análise. Isso é ruim, tá? Isso é péssimo, principalmente quando você vai determinar ali, por exemplo, o diâmetro médio de Salter. Então é muito ruim você deixar. Então é importante você garanta que na primeira peneira não fique material acumulado, porque aí você pode afirmar que é 100% menor do que aquela abertura ali. Então vamos seguir aqui. Então, ele vai colocar o material no topo, exatamente o que a gente faria, pessoal. Olha lá. Ó. Então, ó, o material já vai passando mais fino pela primeira abertura, ele vai aqui já anotando a massa de material que você tem adicionado ali. Então, tá lá. Sei qual que é a massa de tamanho de partículas que eu tenho, né? Distribuição de tamanho de partícula que eu tenho, está distribuído naquela massa ali. Vou pegar então esse sistema meu, é um sistema, nós temos um idêntico a esse aqui lá muito parecido com esse aqui na Faculdade de Engenharia Química. Adiciona então a um determinado tempo, uma certa amplitude de vibração, né? E ela forma esse shake aqui, né? Na verdade, então ele fica vibrando em dois sentidos, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, tá? E isso faz com que essas partículas então em movimento, né? A partícula que esteja presa, por exemplo, em determinada abertura, ela passe ou ela retorne, né? E não fique impedindo que outras partículas menores passem para aquela abertura, não cele, né, a abertura das partículas. Então é fundamental que você tenha uma vibração aqui para que essas partículas possam, obrigatoriamente, se ela é menor que a abertura, ela passe pela abertura, tá? Então, o que ele vai fazer aqui na sequência? Ele vai então iniciar agora o ciclo reverso, né? Então ele agora vai voltar. A primeira peneira ele pesa, então se ela tiver material lá, ele vai descontar da massa da peneira e vai saber então exatamente quanto de partículas que tem lá. Então é muito importante que na primeira peneira não tenha material preso nela. E aí ele vai seguindo, né? Pegando a massa de material que tem em cada uma das peneiras. E aí para determinadas aberturas. Então está mostrando a abertura aqui de peneira, né? 125 micros e tudo mais. Então foi reduzindo o tamanho, né? A última ali é o fundo.
E aí ele vai calcular automaticamente. O objetivo na prática é você fazer essa conta, né? Então, se você verificar aqui, ele já está dizendo lá, 2,24%, 3,52%, 17,02%, 28, 33%, 15,68%. Né? Então a primeira abertura não ficou zero. Olha só, não ficou zero lá. Ó. Né? Tá com 2,24 a peneira, ó. 2,24%. Tudo bem, não é zero, mas é um valor bem pequeno, então é aceitável, né, pessoal? Se você tivesse um percentual maior, comprometeria mais a sua amostragem aqui, desculpa, a sua caracterização aqui, tá certo? Então vamos seguir aqui, ó. Qual que é o objetivo agora? Ele vai gerar a distribuição granulométrica aqui, né? A partir de um gráfico já automático no sistema dele. O papel nosso é fazer essas contas que esse sistema dele fez aqui de forma automatizada. Então ele mostra aqui para nós, olha, a distribuição discreta, que vocês aprenderam em operações unitárias, e aqui a distribuição acumulativa, que vocês aprenderam também lá. Então ele mostra aqui, ó, o percentual lá, o 2,24 na primeira peneira, 3,52, 17 e tudo mais. Ele vai falando, então, e faz a medida acumulativa depois, ó, reduziu lá 100% desse 2,24, deu 97,76. Depois ele pega esse valor aqui, reduz esse percentual retido do segundo, e ele vai fazendo então a distribuição acumulativa, que vai originar essa curva de distribuição acumulativa aqui. Então o objetivo nosso é fazer algo semelhante, pessoal, a isso daqui, tá? É fazer algo exatamente semelhante a isso daqui, tá? Então se a gente observar aqui no nosso material, vamos voltando aqui então para a nossa lousa, né? O que é o nosso objetivo aqui, ó? Deixa eu achar o material aqui pra gente, pessoal. Vamos lá. Nosso objetivo é exatamente fazer algo semelhante como esse, tá? Então a nossa prática é isso aí. Então imagine que você foi para o laboratório e fez aquela sequência que eu mostrei no vídeo agora, tá? E eu vou te passar aqueles dados, né? Não aquele que foi projetado agora no vídeo lá, tá? Mas algo semelhante àquilo lá. Então tá aqui, ó. O objetivo nosso é fazer algo semelhante àquilo lá. Então tá aqui, ó. Nós vamos pegar uma sequência então de peneiras com determinadas aberturas. Eu vou passar para vocês quais são as aberturas dessas peneiras. Nós vamos aqui então, a partir dessas aberturas, organizar essas peneiras da mesma forma que a gente viu lá. Vou pegar o meu material particulado, vou adicionar na primeira peneira aqui. Vou ajustar um determinado tempo de vibração aqui, por exemplo, 20 minutos. E vou deixar agir até que eu vou então, a partir do peneiramento vencido. Eu tenho aqui a amostra de material que vai ser retida em cada uma das peneiras. O que a gente faz? A gente vai pesar cada uma das peneiras, né? E estimar qual é a massa retida em cada uma delas. Então o que eu vou fornecer para você? Eu vou fornecer para você a massa das peneiras, o tamanho das peneiras, quais as peneiras que a gente utilizou na prática, e a massa retida em cada uma delas. E a partir dessas informações, vocês vão gerar então a distribuição acumulativa e discreta, conforme o conteúdo aprendido lá em Operações Unitárias 1. Lembrando então que como é que a gente faz essas contas? É muito simples, a gente tem aqui, ó. O que você vai fazer? Vai pegar a amostra que tem na primeira peneira, a massa que está retida na primeira, se tiver, né? Você vai pegar essa massa e dividir pela massa total. Você tem a fração de massa retida na primeira, a massa de segunda pela massa total da fração de massa da segunda, massa da terceira pela massa total da terceira e assim por diante até a última peneira que a gente for trabalhar, certo? E como é que a gente monta, então, o gráfico nosso de distribuição granulométrica? Vamos lá, isso é muito simples, fácil, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação aqui, pessoal, ó. Vocês aprenderam lá em Operações Unitárias 1. Muito fácil. O que significa esse mais? Que eu quero que vocês ilustrem isso aqui também no relatório, tá? Esse mais 8 indica que a abertura é maior, é 8, tá? Então, as partículas, esse 12,6 gramas que ficaram retidas de partículas nessa abertura de 8 mesh, significa que elas têm tamanho maior do que 8 mesh, tá? Então, se essa aqui é a fração que ficou retida lá, ó, 0,052, ou seja, 12,6 gramas dividido pela massa total que eu tinha lá, 243,1. Então, essa aqui é a massa de cada uma delas, retidas em cada uma delas. A soma das massas retidas em cada uma delas dá a massa total, que é 243,10 gramas, tá? Se eu pego a massa da primeira e divido pela massa total, eu acho a fração que eu tenho retida na primeira peneira. Certo? Portanto, isso corresponde a 5,2% do material. Tem massa, tem
tamanho maior do que a abertura de 8 polegadas, de 8 mesh. Mas qual é a abertura correspondente a 8 mesh? A abertura correspondente a 8 mesh é essa abertura aqui, 2,38 milímetros. Qual é a abertura então de 1,68? Corresponde a quê? Olha só. As partículas que passaram pela primeira abertura, portanto, são partículas menores do que 2,38 milímetros. Só que dessas partículas que passaram, que é o quê? Quanto que passou? Olha só, das 243,1 gramas, apenas 12,6 ficou retido na primeira. Portanto, só 12,6 gramas é menor do que 2,38 milímetros. Todas as demais partículas têm diâmetro menor do que 2,38 milímetros. Tá? Só que dessas, 38,7 gramas, ou seja, 15,9%, ficaram retidas na segunda peneira de 10 mesh. O que significa isso? Que 38,7 gramas, ou 15,9%, tem dimensão menor do que 2,38 e maior do que 1,68. Por isso, menos associado ao 8 aqui, indicando que essa massa, ou esse percentual aqui, é menor do que 2,38, que é a abertura do 8, por isso, menos 8. Tá? E o que mais que está dizendo aqui? Está dizendo que essas mesmas 38,7 gramas de partículas, tá? Tem abertura, ou seja, tem dimensão o quê? Maior do que 10. Por que ela tem uma abertura maior do que 10 mesh? Tamanho maior que 10 mesh, porque elas não passaram pela peneira de 10. Então, o mais indica sempre que maior e o menos sempre indica que é menor. Então, maior que 20, menor que 14, maior que 28, menor que 20. Você está estranhando, né? Como é que pode ser maior que 10, menor que 8? Porque quanto maior o mesh, menor a abertura. Olha lá, qual a abertura do 8? 2,38. Qual a abertura do 10? 1,68. Qual a abertura do 14? 1,19. Qual a abertura do 20? 0,841. Qual a abertura do 200? 0,074 milímetros. Certo? Então, isso aqui indica, por exemplo, 1,8 gramas tem dimensão maior do que 200 mesh e menor do que 150 mesh. Ou seja, maior do que 0,074 milímetros e menor do que 0,105 milímetros. Tá? Por isso que a gente diz, então, que essa é a faixa de peneiras, de dimensão de peneiras que a gente trabalhou. Que é uma faixa que variou de 8 a 200 meshes. Tá ok, pessoal? Como é que a gente levanta, então, a acumulativa? Lógico que a fração mássica retida é muito fácil. Basta você pegar a massa retida em cada uma, dividir pela massa total. Mas como é que a gente acha a massa acumulativa? A fração acumulativa, desculpa. Vocês vão entender por que eu disse que na primeira peneira não deveria ficar material retido. Olha só. Quanto de partículas é menor do que 2,38 milímetros? Eu vou pegar 100% e vou verificar quantas partículas que passaram pela abertura de 2,38. Todas essas aqui. Qual o percentual que corresponde a essa massa de partículas aqui? É 100% menos o percentual que ficou na primeira. Quanto que é 100% menos 0,052 aqui? Vai dar o nosso 0,948. Ou seja, 94,8% das partículas têm dimensão menor do que 2,38. O que eu vou olhar agora para a segunda peneira? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 94,8%, não passou pela primeira. E quanto desse aqui passou pela segunda? Basta eu subtrair esse percentual. Então, se eu pego 0,948 e subtraio esse 0,159, eu acho esse valor aqui. Então, o que significa isso? É a fração de partículas que tem um diâmetro menor do que esse. Pego essa fração, subtraio dessa, acho essa. Pego essa fração, subtraio dessa, acho essa. E assim por diante. Tá? Então, é assim que a gente faz. Essa, então, é a nossa fração acumulada. É a distribuição de fração acumulativa. Tá certo, pessoal? Uma vez que a gente viu, então, que a gente tem uma distribuição de fração acumulativa, eu quero mostrar mais uma coisa aqui rapidinho para nós. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui eu acho que é muito importante a gente dar uma olhada nesses gráficos. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Então, vamos entender aqui a questão da distribuição de tamanho, tá? Vou acelerar aqui para ficar melhor para a gente ver. Então, ele vai mostrar aqui uma série de distribuição de tamanho, aquilo que eu falei. Primeiro, você vai pegar o material. Então, dentro de um material, por exemplo, bruto, você pode ter diferentes faixas de tamanho, né? Se eu olho para uma determinada amostra de partículas, por exemplo, eu posso ter uma
uma distribuição grande aqui, como está mostrando aqui, ó. Eu posso ter uma faixa de tamanhos dentro de uma distribuição aqui. Como a gente mostrou pelo sistema de peneiramentos, algumas partículas ficam retidas nas peneiras mais acima, outras nas peneiras mais abaixo. Então eu tenho uma distribuição de tamanho de partículas. Vamos lá. Dentro dessa distribuição de tamanho de partículas, veja só. Eu tenho um percentual que eu vou chamar aqui de x, y e z. Tá? Alguma dessas está mais adequada para peneiramento, outra menos. Então ali mostrou, por exemplo, 75 micros como sendo uma faixa de corte para um determinado tipo de partículas, tá? Então se eu pego uma determinada fração de partículas numa amostra e dou um zoom nela, dependendo do tamanho de partícula, olha só, elas podem estar agregadas às partículas maiores, né? Tem algumas forças aqui que vão agir na superfície aqui em termos de contato, tá? E é importante eu fazer determinados processos, por exemplo, de peneiramento inclusivo. Se eu tiver uma variação de tamanho muito grande, com partículas muito pequenas, outras maiores, é importante fazer via úmida e utilizar algumas técnicas para poder desprender essas partículas mais finas, tá? Senão a caracterização ela fica comprometida. Então por isso que ele coloca aqui como primeira etapa, então garantir que essa separação aqui, ó, das partículas com faixa de tamanho muito grandes, tá? Então você tem que fazer uma primeira peneiramento, tá? Mais grosseiro, para separar em faixa de tamanhos. Não é o objetivo da prática, tá, pessoal? A gente fazer essa separação inicial. Mas é importante eu dizer isso para vocês, porque participa da questão do peneiramento, tá? Real, na vida prática sua aí, se tiver numa indústria, por exemplo. Então, por isso que fala lá, viu? Ó, via úmida. A depender do tipo de partícula, tamanho de partícula, a fração de tamanho de partícula que você tem pequena, maior e tudo mais, a distribuição do tamanho que você tem, pode ser necessário você fazer uma via úmida primeiro, tá? Para separar, por exemplo, partículas aqui na faixa dos 75 micras aqui, tá vendo lá? Então aqui, ó, você reter aquelas partículas ali, separando as 75 das demais, tá? Então, ó, uma vez que você faz a remoção, né, dessas partículas ali com tamanho menor que 75 micras, é um dos tratamentos importantes que pode ser feito. Esse material está úmido, então aqui está indicando aqui que você pode levar para uma estufa, fazer uma secagem daquele material e depois fazer uma análise dessas partículas que são menores que 75 micras. Então é importante, tá? Imagina o número de peneiras que você precisaria ter se a faixa for muito grande. Então é importante você separar em faixas quando for o caso, tá? Não é o caso nosso da nossa prática, tá? Mas é importante eu ilustrar isso aqui para vocês. Então tem um método tanto em via seca quanto em via úmida, isso é muito importante, tá? A gente saber que existe isso. E dentro dessa distribuição de tamanho, então, a gente pode, então, a cara da curva que a gente vai ter é uma cara desse tipo aqui, para uma distribuição granulométrica acumulativa, tá? Então teria aqui o percentual de partículas aqui, e aqui associada a ela, aqui a nossa distribuição de tamanho. A cara dessa curva, o formato dessa curva, se é mais próximo de um S, como está aqui, vai depender muito das características do material que você está trabalhando, a distribuição que ele tem, a faixa, como é que está distribuída e tudo mais, tá? Então essa perfeição nesse S aqui, ou se ela distou um pouco mais desse formato, tem a ver com as características do material que você está trabalhando, tá? Ou, se não for adequado também, o sistema de peneira que você fez, o incremento de peneiras. Então está mostrando aqui o material mais grosseiro e o material mais fino também, onde é que ele está mais concentrado ali e tudo mais. E o formato da curva também tem uma relação com isso. Então está aqui mostrando para nós, por exemplo, eu chamaria de X aqui, as partículas maiores entre a distribuição que participa aqui, das partículas que participam da minha distribuição, depois um intermediário mais fino que participa dessa distribuição de tamanho aqui. Então vamos analisar lá, na sequência, o que vai acontecer aqui, né? Então se eu pegar, por exemplo, materiais lá, então ele chamaria aqui, né? Ele dá uma nomenclatura específica aqui, né? Para cada faixa de tamanho que a gente tem aqui, né, pessoal? O que a gente está mostrando, né? Ó, você tem uma distribuição dentro de uma faixa que a gente... eu posso fazer ela de diferentes maneiras. O que está mostrando aqui? Olha, eu posso fazer, por exemplo, os modelos que a gente vê e que vão ser adotados por vocês, por exemplo, o RRB que vocês trabalharam lá em OP1, o GGS, tá? E o sigmoide. Para essa prática, vocês podem fazer apenas para o modelo GGS e o modelo RRB, tá? Apenas para esses dois modelos. Eu posso fazer, por exemplo, o modelo RRB, por exemplo, x igual a 1 menos exponencial de menos d sobre d' elevado a n. E eu posso fazer o x igual a o nosso exponencial de d sobre d' elevado a n. Então, da esquerda aqui eu tenho a equação com 1 menos, e o outro aqui eu tenho a equação com o x igual a exponencial direto, sem o 1 menos, tá? Então, vai inverter a cara da curva aqui. Então, é só isso que ele está mostrando, tá? A gente tem que tomar cuidado
Tem mais de uma forma. Então, logicamente, ali, ó, tá mostrando o seguinte, ó. Você tem uma faixa de tamanho, as partículas menores estão mais no início aqui, né, do nosso S. Então, logicamente, como está distribuída as suas partículas aqui, as frações de cada tamanho que participa da sua amostra, vai dizer a cara dessa curva. Então, está mostrando exatamente isso, ó, o caminho aqui, né, dessa curva com as faixas de tamanho, ó. Dependendo de onde está concentrado os tamanhos, essa curva pode mudar, né, o formato dela. Basicamente isso está mostrando. Isso aqui é muito importante também, né, dessa curva aqui, o nosso chamado silt, né, areia. Aqui nessa faixa aqui que geralmente a gente trabalha. Então, ó, diferentes tamanhos aqui. Então, o que está acontecendo aqui para nós? Ele está mostrando curvas que têm aspectos diferentes, né? Elas curvas com características diferentes aqui, ó. Tá? Todas elas pertencem a uma distribuição de tamanho de partículas. Agora, se a sua distribuição de partículas ela está pegando, ó, lá, uma faixa maior, ó, entre partículas mais finas e as partículas mais grosseiras, ela vai ter a tendência a ter uma curva mais assim, ó, com essa cara de S aqui. A depender de como é que está concentrado o material, ela pode ter uma curva com características totalmente diferentes. Tá? Então, a faixa de tamanho, como está concentrado, vai dizer como é que é a cara da sua curva. Então, não espere sempre que a sua curva vai ser bonitinho, esse formato próximo desse S aqui não, tá? Acho que é importante a gente ilustrar isso aí. Para não ficar muito extenso, né, pessoal? Eu vou parando essa parte aqui, então. Só reforçando essa questão dos formatos das curvas que é importante para vocês saberem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma faixa de tamanho de partículas, pode estar concentrado. Bom, ele vai fazer um corte aqui, eu acho que é importante isso aqui para mostrar para a gente, né? Então, tá aqui, por exemplo, ó, aqui eu estou mais restrito, tá vendo? A faixa de tamanho. Então, a curva ela ficou diferente. Eu não tenho partícula nessa faixa aqui, né? Então, assim por diante. Então, eu posso ter uma determinada faixa mais extensa. Essa aqui, por exemplo, se fosse uma faixa mais restrita. O que ele está mostrando para nós? Olha, entre essa dimensão de partículas e essa dimensão de partículas, eu tenho um percentual grande de variação. Olha só. Tá vendo? Isso faz então com o meu S ele fique aqui, ó, bem na vertical aqui, ó, e bem encurtado essa curvatura aqui, ó, do S, tá? Eu poderia ter o contrário, né? Poderia ter o contrário, entre uma faixa de tamanho muito pequeno, um tamanho pequeno e um tamanho bem maior, eu tenho uma variação pequena aqui de percentual, né? E então a minha curva vai fazer o contrário, ela fica muito deitada, muito próxima da horizontal. Então é isso que está sendo mostrado aqui, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, seria um exemplo disso, ó, olha ali. Tá vendo? Entre esse tamanho e esse tamanho lá na frente, teve uma variação pequena, deu um pulo, ó lá. Viu? Eu cortei ali, ó. Vou mostrar aqui de novo, ó. Pra ficar claro pra vocês, ó. O que que tá mostrando aqui, ó? Vamos lá. Vamos lá. Pra ficar mais ilustrado esse efeito, ó. Imagina agora uma outra situação, que é essa aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho uma faixa de tamanho de partículas pequenas que corresponde a essa variação aqui, ó. Tá vendo? Tem uma variação de comportamento aqui, percentual em função de tamanho. Né? E daqui também, ó, tem uma variação de percentual em função do tamanho. Mas eu tenho um hiato aqui, gigantesco aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho uma faixa de tamanho que não participa aqui. Isso pode acontecer porque o sistema de peneiras seu, você intercalou mal peneiras, precisa intercalar mais peneiras para poder filtrar essa diferença de tamanho aqui. Você pulou de uma peneira aqui para uma peneira muito pequena e se prejudica demais a sua análise. Ou porque realmente as características do seu material, que você tem material bem mais grosso e um material bem mais fino. E ficou com uma faixa de tamanhos aqui que não é contemplada pela sua distribuição. Vai fazer, obviamente, que você tem entre essa faixa de tamanho um percentual que não existe, que praticamente não varia. Né? Então você tem esse comportamento aí. Então perceba que o comportamento da curva, a cara da sua curva, tem muito a ver com como a sua amostra realmente é de fato distribuída em termos de tamanho. Tá? É isso, pessoal. Então, a partir de aqui, acho que a gente pode ir finalizando qual que é o conteúdo obrigatório nosso aqui a ser explorado na nossa prática, né? Fica bem claro para nós, que é você levantar uma curva como essa aqui, é levantar uma tabela dessa. Então, eu vou te passar qual o sistema de peneiras que a gente tem, qual a massa retida em cada uma das peneiras, e o objetivo seu, obter, tá? Essa coluna aqui, correspondente à massa retida em cada uma delas, fazendo essa conta simples, que é a massa retida diferente pelo massa retida pela massa total, ou seja, a fração retida em cada uma das peneiras. A abertura correspondente a cada uma delas, eu te passo essas aberturas, que isso é padrão para cada. Então, essa aqui é a abertura do 8, essa é do 10, a do 14, a do 20, a do 28, a do 35, 48. Só que eu vou te passar do nosso caso específico, tá?
E aqui, sempre lembrando que é 100% menos o que ficou retido. Se ficou retido 0 na primeira, isso aqui vai ser 100%. Se ficou retido aqui no caso 5,2%, é lógico que é 94,8%. Né? Para a segunda, você subtrai o que ficou retido na segunda. Para a terceira, subtrai a anterior pelo retido na terceira. Para obter a da quarta, você vai pegar a da terceira e subtrair o que ficou retido aqui, ó. É na quarta e acha o valor e assim por diante. Uma vez que você tem isso, você vai fazer então o ajuste a partir dos modelos, tá certo, pessoal? E aí os modelos que a gente tem, eu ilustro aqui um dos modelos, são todos modelos biparamétricos, tá? Dentro dos modelos biparamétricos a gente tem o modelo GGS. Um dos modelos GGS, esse aqui. Eu não queria que vocês fizessem a linearização, não quero que faça a linearização, que você perde a análise do comportamento da sua distribuição de tamanho, isso é péssimo, tá? Então eu preferia que vocês fizessem a regressão não linear. Então o modelo GGS é um dos modelos que eu quero que vocês façam. Então você vai determinar o parâmetro M e o parâmetro K. Eles têm significados físicos? Os dois, será que tem? Como é que você analisa o significado físico desse parâmetro, pessoal? É muito fácil. Olha só o que você vai fazer aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Faz o D igual a K. Fazer o D igual a K, esse aqui vai valer 1. Então o X vai valer 1, independente do valor de M. Concorda? Que o N, né, a não ser que o M vale 0, né? Mas você vai chegar à conclusão que o X é igual a 1 se o D for igual a K. Certo? Se for levado a 0 também vai dar 1. Então, na verdade, independente do valor de M aqui, isso aqui vai dar 1. Tá ok? Então, você conclui que quando o X é igual a 1, D é igual a K. Então, isso aqui tem um significado físico, né? Para esse parâmetro quanto o parâmetro D. Desculpa, o parâmetro K. Certo? Quando ele é igual a D, portanto, X vale 1. Portanto, isso aqui tem um significado. Está associado a maior dimensão sua. Aí o parâmetro M é um parâmetro que tem a ver com essa curvatura, o formato dela. Então, se ele é entre 0 e 1, ela tem um formato mais assim. Se ele tiver maior que 1, o formato vai ser mais assim. E se fosse igual a 1, seria 45 graus. Obviamente não vai ser o seu caso. Tá? Então, eu quero que você ache os dois parâmetros M e K. E a partir do R quadrado e tudo mais, você pode comparar com o modelo RRB para a gente chegar à conclusão qual seria o mais adequado. O RRB é esse modelo aqui, né? O Rosen, Hamler, Bennett. Tá? Então, é um modelo aqui biparamétrico também. Tem o parâmetro a ser determinado aqui, o D' e o N. O D' também tem um significado físico, é muito simples de identificar. De novo, faço o D' igual a D. Quando faz D' igual a D, esse carinha aqui todo, ó, vai dar um valor que vai ser E elevado a 1. Vai ficar assim, na verdade, 1 menos E elevado a menos 1. Se você fizer essa conta, você vai chegar à conclusão que o valor disso aqui dá 0,632. É o famoso 63,2. Então, o D', ele tem um significado físico. É o parâmetro cujo a dimensão corresponde a 63,2% das partículas tem dimensão menor do que essa. Então, esse D corresponde ao diâmetro da partícula, que 63,2% das partículas tem diâmetro menor do que esse. Então, tem um significado físico, é uma informação importante. Já o parâmetro N, assim como o M lá do GGS, ele é uma adimensional. Então, o parâmetro N ele é um adimensional, tá, pessoal? Como sendo um adimensional aqui para nós, ele tem a ver também aqui com o formato da curva, tá? Se tiver entre 0 e 1, essa curva é mais aqui. Se for maior que 1, ela tem mais próximo aqui de um S, tá? De novo, eu não quero que você faça a linearização, tá? Eu quero que você plote o gráfico sem ser na forma linear, tá ok? Para você avaliar o gráfico, conforme esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, é muito importante isso, tá? Quando você lineariza, você perde essa questão da análise visual aqui da distribuição de tamanho de partícula seu. Então, quero que você encontre o parâmetro N e o parâmetro D também para o modelo RRB, através de uma regressão não linear. Tá ok, pessoal? E aí, tendo dificuldade para fazer a regressão não linear, vocês entram em contato, a gente discute isso aí e a gente vai chegando aí num acordo da melhor maneira para vocês fazerem isso aí, tá? Então, quero que vocês encontrem esses dois parâmetros. E aí, basicamente é isso, fazer a análise estatística, né? Desses dados e comparar os dois modelos, qual foi o mais adequado com base no R quadrado. Seria isso, pessoal. Eu acho que está apresentado os dois modelos que eu quero que vocês trabalhem. Como trata-se de um problema que vocês têm ele lá de operações unitárias, não está fácil. E eu vou passar também uma videoaula que eu vou deixar descrita para vocês, referente a como fazer essa análise, inclusive com esses dados aqui, ó, de OP1, como fazer a determinação dos parâmetros aí dos modelos de distribuição granulométrica, tá? No estatística. É isso aí, a gente encerra por aqui. Qualquer coisa, entre em contato com o professor da disciplina Laboratório de Engenharia Química da sua turma. Obrigado.